Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do texto Nascendo no Lótus, do Lama Padma Santen. O tema de hoje é perguntas e respostas, ou seja, é uma parte, né, do retiro que o Lama está oferecendo aqui a algumas pessoas, né, durante esse retiro, onde a pessoa vai fazer aqui uma pergunta à qual o Lama vai responder. E a pergunta é: tenho algo para fazer, mas não tenho energia nem vontade para fazer. Como proceder? E o Lama responde: avaliamos se essa ausência de energia não tem sabedoria dentro. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas se a ausência de energia não tiver uma sabedoria, então procuramos a motivação correta, que é a de trazer benefício de algum modo e damos um jeito de vestir por cima dessa ação que precisamos fazer. Então, olha só que interessante a resposta que o Lama dá, né? A pessoa se diz sem energia, né? Nem vontade para fazer aquilo que ela acha que precisa fazer, né? E aí o Lama responde, né? Dizendo que a pessoa precisa primeiro observar se ela consegue olhar para essa falta de energia com sabedoria. Porque vocês percebam que tudo na vida, se a gente quiser usar como instrumento para avançar no caminho espiritual, basta que a gente olhe para aquilo com sabedoria. Então, por exemplo, a falta de energia, a gente tende a olhar como algo negativo, né? Porque a gente gostaria de ter energia para fazer as coisas, a gente gostaria de ter bom ânimo, né? A gente gostaria de estar sempre de prontidão para realizar o que precisa ser feito. Mas nem sempre a gente está. Às vezes a gente está desanimado, né? Às vezes acontece da gente estar num momento de baixa de energia, né? Mas o Lama diz que isso não é um problema em si, desde que você olhe para isso com sabedoria. E olhar com sabedoria para isso, aqui no caso a falta de energia, né, seria procurar ver se a gente consegue ter uma motivação correta, que é a motivação de quê? De trazer benefício aos seres, inclusive nós, né? Sempre, em qualquer problema que nós estejamos enfrentando na vida, o mais importante é percebermos: estamos enfrentando com a motivação correta? Ou seja, com a motivação de trazer benefício, com a motivação, né, de nos oferecermos, né, ao próximo e a nós mesmos como um instrumento de crescimento espiritual? Se fizermos isso, qualquer circunstância da vida se transforma em uma circunstância positiva. Ou seja, nós temos esse poder de sermos verdadeiros alquimistas, né? Transformando tudo em bem. Né? É interessante porque isso se conecta aqui com a nossa mensagem inicial, né? Melhorando sempre. Né? Como fazer para melhorar sempre? Buscar sempre a motivação correta. Né? A motivação correta é sempre aquela que se apoia na compaixão, na bondade amorosa, né? Na equanimidade, na paciência, na generosidade. É isso. Nós temos sempre que olhar, ter esse olho de sabedoria para saber identificar se a nossa motivação é a motivação correta. E se não for, porque se a gente colocar o olho da sabedoria e a nossa motivação não estiver correta, nós vamos perceber que ela não está. E só o fato de percebermos que ela não está já é um primeiro passo para nós corrigirmos essa motivação e trazermos de volta a nossa energia para o empenho na caminhada espiritual. É esse o ponto que o Lama está aqui abordando, né? Então ele desenvolve isso dizendo assim: vamos supor que estamos estudando sem vontade, mas se pensarmos que esse estudo pode gerar um conhecimento que pode ajudar as pessoas e pensar que cada um de nós será professor no futuro de algumas pessoas, nós é que teremos que chegar a certas pessoas, os outros não têm como chegar por uma conexão kármica. Então, se aprendermos aquilo e avançarmos rápido, poderemos ajudar aquelas pessoas. Senão, aquelas pessoas ficarão esperando por uma eternidade até ficarmos prontos. Então, olha só aqui o Lama dando um exemplo prático de como colocar esse olho de sabedoria para avaliar uma circunstância onde a gente não está tendo energia para fazer o que precisa ser feito. Então, ele dá esse exemplo, né? A gente está ali estudando, mas assim, meio que com preguiça, né? Sem vontade, né? E aí ele diz: vamos pensar então que esse estudo pode gerar um conhecimento
que nos torne, lá no futuro, habilitados a ensinar outras pessoas, a ajudar outras pessoas a adquirirem esse conhecimento e a evoluírem no futuro. Né? Então, vejam que esse pensamento que o Lama está nos aconselhando a ter, ele é um pensamento gerador da motivação correta. Quer dizer que eu estou pensando aqui no estudo não como algo para o engrandecimento do meu eu, do meu ego, né? Mas como algo que eu possa depois oferecer para alguém. Percebe? Por que esse exercício é importante? Porque faz com que a gente transcenda aquelas limitações egóicas que a gente fala sempre, né? Mas muitas vezes a gente estuda para quê? Porque eu quero, né, chegar ali na palestra e arrasar, né? Quero que todo mundo bata palma, me acho o máximo, né? Ou seja, eu estou fazendo uma ação que normalmente seria uma ação positiva, que é estudar, aprender, adquirir conhecimento, mas com uma motivação completamente egoísta. Então, do ponto de vista espiritual, é um estudo que acaba sendo negativo. Agora, se a gente faz o estudo da forma como o Lama nos sugere aqui, né, pensando que esse estudo vai nos habilitar a, no futuro, ajudar outros a adquirir esse mesmo conhecimento que nós estamos adquirindo aqui, aí sim, aí nós estaremos transcendendo as muralhas da prisão do ego. Porque vamos nos lembrar sempre que o caminho espiritual é um caminho de libertação da prisão egóica, da prisão egocêntrica. Quando os mestres espirituais falam que nós estamos presos, que precisamos nos libertar, quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, é sobre isso que ele está falando. Né? Conhecer a verdade das nossas limitações egoístas para nos libertarmos delas. Né? E aqui o Lama está dando um exercício prático para que nós implodamos definitivamente as muralhas do ego. Né? E aí ele diz assim, se conseguirmos uma motivação para estudar e trabalhar conectado aos ensinamentos, é uma boa coisa. É provável que surja energia. Esse é um ponto interessante, né? Se a gente consegue realmente fazer brotar em nosso coração essa motivação correta de ajudar, de trazer benefício aos seres, de estarmos conectados aos ensinamentos, é provável que a energia surja. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu, por diversas vezes, já em algumas ocasiões, às vezes me sentindo cansado, né, desanimado e tal, mas chega aquele momento, por exemplo, em que a gente vai fazer o nosso evangelho, ou em que a gente vai fazer as nossas reflexões, e a energia brota. A simples conexão com o plano mais alto parece que faz com que a gente acesse, né, uma energia que parecia que antes não estava disponível. Né? Então, isso também é muito interessante. E quando isso vai se repetindo, nós vamos desenvolvendo mais fé nos ensinamentos. Porque a gente vai percebendo que eles nos trazem muitas coisas positivas, inclusive energia e ânimo para seguir vivendo, para seguir superando as dificuldades, para seguir aprendendo e crescendo interiormente. Né? E o Lama segue dizendo assim, mas por mais que se raciocine e se conclua que estamos perdendo tempo, essa motivação será uma outra coisa. Pode ser que tenhamos uma motivação dos 6 reinos para estudar ou fazer um trabalho. Por exemplo, podemos estar com uma motivação competitiva dos semideuses, o que é muito comum. A pessoa está com a motivação de brilhar, de se colocar acima de outras pessoas, de outros seres. Percebem? Agora ele está falando aqui para a gente prestar atenção e saber observar quando é que a nossa motivação não... o Lama usa muito essa palavra, quando é que a nossa motivação está torta. Ele usa muito essa palavra, torta. Né? Quando é que ela está torta? Quando nós estamos agindo, motivados por alguma das emoções perturbadoras dos 6 reinos. Só lembrando quais são os 6 reinos. Né? Por exemplo, reino dos deuses, orgulho. Então, eu estudo por orgulho, por exemplo. Né? Eu quero adquirir conhecimento porque eu quero ser melhor. Eu quero ser o primeiro. Olha, eu sou bom. Né? Eu sou melhor que todos esses outros. Eu sei muito mais que eles. Isso é uma motivação do reino dos deuses, ou seja, do orgulho, que nos aprisiona ainda mais ao ego. Outra que o Lama já citou aqui, né? A da competitividade, o reino dos semideuses. Né? Eu vou estudar bastante, porque lá, quando chegar lá no dia do debate, eu vou destruir com meus adversários.
vou ser o vencedor do debate, vou ganhar a discussão. Percebe? Tudo isso é motivação incorreta. Tudo isso faz com que o fruto do meu estudo, o fruto kármico do meu estudo, seja negativo. Por quê? Porque eu estou agindo baseado em motivações egóicas. Eu estou reforçando as muralhas da minha prisão. Em vez de eu caminhar em direção à libertação, não. É como se eu estivesse reforçando as grades da minha própria prisão. Né? E eu citei aqui o reino dos deuses, dos semideuses, e poderia citar qualquer outro. Né? Como, por exemplo, o reino dos seres famintos, né? que é o que expressa a sensação da carência. Né? Ou seja, eu vou estudar porque eu estou muito carente, né? Eu preciso que as pessoas me deem atenção, e para que elas me deem atenção, eu preciso me mostrar uma pessoa inteligente, culta, que tenha conhecimento. Mas eu faço isso movido pela carência, movido pela necessidade de atenção. Outra tendência egóica, né, que vai reforçando as muralhas do nosso ego. A gente pode agir, inclusive, olha só, a gente pode estudar até movido pelas emoções perturbadoras do reino dos infernos, né, que o reino dos infernos é gerido pela raiva e pelo medo. Né? Então, por exemplo, eu posso estudar porque, de repente, eu fiquei com raiva de alguém que me humilhou, ou que eu achei que se mostrou melhor do que eu, e agora vou mostrar para ele. Né? Brota aquela raiva e fala assim, agora ele vai ver. Agora ele vai ver. Eu vou estudar e ele vai ver com quem que ele está falando. Então, a gente pode fazer, quer dizer, vocês percebem, nada é bom e ruim em si mesmo. Depende da motivação. Né? E aqui o Lama está mostrando que a motivação correta é aquela conectada às perfeições espirituais, né? Generosidade, paciência, amorosidade, compaixão, etc. E a motivação torta, incorreta, é aquela baseada nas emoções perturbadoras, apego, desejo, carência, orgulho, né? Competitividade, né? Raiva, medo, etc. Né? E aí o Lama segue dizendo assim, né? A pessoa está com a motivação de brilhar, de se colocar acima de outros seres. Ou pode estar com uma motivação do reino dos humanos, a de galgar uma posição porque faz parte de um planejamento. Comprar um carro, ter uma casa, casar, ter 3 filhos, muitas prestações. Podemos estar com várias motivações. É necessário olhar que motivação é essa. Percebem? Que ele está voltando àquela questão do início. É preciso olhar que motivação é essa. E como é que a gente olha? Com o olho da sabedoria. Né? A sabedoria é justamente essa habilidade de discriminar. Minha motivação é boa ou a minha motivação está ruim? Né? Minha motivação está me fazendo avançar no caminho espiritual ou está me aprisionando ainda mais? Né? E aí, o Lama segue dizendo, qual é a paisagem que nos coloca naquela ação que estamos fazendo? Se observarmos que a paisagem não está correta, tentamos dar uma ajeitada, até que seja gerada uma paisagem de lucidez e compaixão para aquela ação que vamos fazer. Então, ele conclui aqui o ensinamento, mostrando que o importante não é o que nós vamos fazer. O importante é qual a motivação que está nos levando a fazer. Percebe? Porque muitas vezes até ações mesmo aparentemente negativas podem estar sendo praticadas com a motivação correta. Vocês lembram que várias vezes nós falamos aqui sobre Jesus, quando, sobretudo, ele se relacionava com os fariseus, ele era muito duro com os fariseus, né? Porque os fariseus eram orgulhosos. Então, ele dizia, uma das coisas que ele disse para eles é que eles pareciam com túmulos, né? Caiados por fora e cheios de podridões por dentro. Só que Jesus fazia isso, não era motivado por raiva. Ele fazia isso motivado por compaixão. Ele sabia que aqueles seres precisavam de uma lição mais dura, mais firme, para despertarem do sono do seu orgulho. Os fariseus eram muito orgulhosos. Se achavam homens muito bons, se achavam homens piedosos, quando, na verdade, estavam muito, muito distantes do verdadeiro caminho espiritual. E Jesus queria trazê-los de volta ao caminho espiritual. E quando ele dava essas, vamos, entre aspas, né, broncas, né, parecia assim, ele nem parecia ser aquele ser amoroso, compassivo que a gente estava tão acostumado a ver, né?
Jesus sempre muito compassivo, muito amoroso, muito bondoso. Não, naqueles momentos com os fariseus ele era duro, né? Ele assim, eu costumo dizer assim, eu não gostaria de estar na pele dos fariseus quando Jesus se encontrava com eles, porque não era fácil, né? Não era vida fácil. Mas a motivação era correta. Jesus não estava ali para facilitar a vida deles, estava ali para fazê-los despertar para o caminho espiritual. Né? Então ele fazia o que era necessário. A mesma coisa nós devemos também fazer no nosso dia a dia. Lembrando, inclusive, da nossa primeira mensagem de hoje, né? Que é melhorando sempre. Né? Como é que a gente vai melhorar sempre? Tendo uma motivação correta em tudo que a gente fizer. Né? Não importa o que a gente estiver fazendo, importa qual a motivação de estarmos fazendo. Se estivermos motivados pela generosidade, pela paciência, pela bondade amorosa e pela compaixão, nós estaremos seguindo num caminho de luz. E estaremos também ajudando todos aqueles que estão conosco, que convivem conosco, nossa família, nossos amigos, nossos parentes, a trilharem conosco, né, de mão dadas, esse caminho luminoso, né, que conduz à libertação de todo sofrimento e de toda aflição.